pouca gente, para fazer dessa forma, porque eu creio que é mais aconchegante, né? Esse tempo de oração mais pertinho um do outro, ou um dos outros. Só te ouvi, mas agora te vejo. Só te ouvi, mas agora te vejo. Só te ouvi, mas agora te vejo. Só te Chegar para cá, ouvi, mas agora te vejo. Só te ouvi, mas agora te vejo. Alguém tem algum pedido especial de oração? Enquanto você pensa no seu, hoje pela manhã nós oramos e eu quero pedir para vocês agora à noite estarem orando pela Thaís, esposa do Dr. Humberto. Ele pediu, né? Fazer uma corrente de oração e intercessão, porque ela vai fazer uma cirurgia na sexta-feira e querem a direção de Deus. Um pouquinho mais profunda e ele pediu a ajuda de oração. Nós vamos orar por ele então, tá? E pela manhã nós repetimos os pedidos antigos e eu acrescentei também a nossa ajudante, a doméstica, a dona Ju Versina, a gente chama ela de dona Ju. Ela está com a gente há mais ou menos 12 anos e ela está na UTI, o estado dela é grave e pegou todo mundo de surpresa, inclusive a família, nós, né? Então eu queria que vocês orassem pela dona Ju. Então a oração pela dona Ju e oração pela vida da Thaís e o Exir que faleceu, foi sepultado hoje pela manhã. Ele não era da nossa igreja, ele era da Assembleia de Deus, morava no Mato Grosso, mas parente de muita gente da igreja e os familiares, é bem conhecido nosso, e ele foi casado com a irmã do meu sogro. Então ele era tio, né, da família. Então eu queria que vocês orassem pela família também. Então esses são os nossos pedidos, combinado? Alguém tem algum outro pedido que você queira acrescentar para a gente pôr nesse momento de oração? Um de cada vez.
agora? Aleluia, aleluia. Como é bom podermos servir a um Deus que é soberano, que é poderoso, a um Deus realmente que nós sabemos que a Ele pertence todas as coisas. Se você puder colocar de pé, nós vamos cantar. O brilho deste mundo se apaga ante a ti, a glória desta terra nada é, pois tudo cai em tua presença. Amém? Nada tem mais valor nessa terra do que a presença, do que a vida do Senhor em nós. E a presença do Senhor está aqui. E a presença do Senhor está em você. Amém? Amém, Jesus. O brilho deste mundo se apaga ante a ti, a glória desta terra nada é, pois tudo cai em tua presença, ó Deus. Formosa é tua presença, Senhor. O brilho deste mundo se apaga ante a ti, a glória dessa terra nada é, pois tudo cai em tua presença, ó Deus. Formosa é tua presença, Senhor. Tua presença está aqui, tua presença está em mim, e o teu povo te recebe adorando a ti. Formosa é tua presença, Senhor. Tua presença está aqui, tua presença está em mim, e o teu povo te recebe adorando a ti. Formosa é tua presença, Senhor. Formosa é tua presença, Senhor. Formosa é tua presença, Senhor. Formosa é a tua presença, Senhor. Formosa é a tua presença mais do que qualquer coisa neste mundo, mais do que qualquer tesouro nessa vida. Formoso és demais para nós, Deus. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Cristo.
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, 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 mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Digno és tu, Senhor, digno és tu de todo louvor, digno és tu de toda a nossa vida, digno és tu de toda a nossa rendição. Digno és tu, Senhor, porque o Senhor nos amou e o Senhor provou o seu amor. Aleluia, Jesus, porque tu foste capaz de deixar o céu, de deixar toda a sua glória e morrer no nosso lugar. Oh Deus, que amor maravilhoso, que amor maravilhoso é esse. Aleluia.
deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Porque o Senhor se humilhou. O seu nome foi exaltado acima de todo nome. Porque o Senhor se entregou. O Senhor recebeu um nome que está acima de todo nome. E hoje está sentado no trono, à direita de Deus Pai. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Santo, santo, um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido no arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, és fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso,
Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra. E de receber hoje o louvor. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno, digno de toda glória, digno de toda honra, e de receber hoje o louvor. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra, e de receber hoje o louvor. Louve, louve e exalte ao Senhor. Exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Quero ouvir a igreja. Louve, louve e exalte ao Senhor. Oh, louve, louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome para todos sempre. Louvado e exaltado seja o Senhor por sobre toda a terra. Pois santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia. Aleluia. A igreja pode assentar. Amém. Bem-vindos ao segundo culto de hoje.
e a quarta mensagem da série Uma Vida com Propósito. O livro nós não temos, tem nas livrarias, adquira o seu. Quem ainda não adquiriu, quem ainda não leu, vale a pena ter, vale a pena adquirir. Nós temos essa versão de bolso. R$5, uma oferta para o Ministério de Adolescentes, você leva um livro desse. O Tássio lá atrás está com os livros. Não temos tantos assim. Talvez o suficiente para hoje, mas domingo que vem talvez esgote. E é um bom presente, se você quiser levar 2, 3, 4, 5, levar para o seu grupo pequeno, para quem ainda não tem, apenas R$5 você leva esse livro e ainda ajuda o Ministério de Adolescentes que está planejando o retiro de adolescentes de 2018. Feriado prolongado, e alguém disse assim, pastor, e aí, o senhor vai viajar? Eu falei assim, eu não gosto de viajar em feriado prolongado. Eu gosto de ficar com a igreja, porque eu sei que a igreja diminui tanto, né? Muita gente viaja, e aí o pastor falta e fica muito mais nostálgico, mais triste ainda, a gente chegar e os irmãos chegarem e a gente não está presente. Então nós estamos firmes aqui, tá? Viajei não, fiquei com vocês. Amanhã talvez eu esteja fora, mas hoje nós estamos firmes aqui para cultuar o Senhor juntos. Amém? Amém? Você tem que falar amém por você e por quem não veio. Amém? Aí, melhorou. Então, nós trabalhamos, fazendo uma retrospectiva, os seguintes assuntos já. Preste atenção aqui para a gente caminhar. Primeiro sermão, nós respondemos 2 perguntas. As 2 perguntas que a gente respondeu do primeiro sermão foram: qual o sentido da vida e por que eu estou aqui? E nós descobrimos que a vida não é um acidente. Ela foi planejada por Deus. Portanto, você não está aqui por acaso. Mas nós descobrimos que a ciência e a filosofia não conseguem explicar o sentido da vida. Pelo contrário, às vezes, quando você ouve a ciência ou escuta a filosofia, você se frustra. Porque o real sentido da vida e a razão pela qual estamos aqui, nós encontramos em Deus. Não é? A Bíblia começa com Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia continua com Deus, dizendo que Deus é quem sustenta todas as coisas com as suas poderosas mãos, tudo gira em torno dele, e a Bíblia diz que Deus virará a última página da história, porque ele vai construir novo céu e nova terra. Tudo começa com Deus, tudo se mantém em Deus e tudo vai terminar em Deus. Esse foi o primeiro sermão que nós pregamos. E eu sei que algumas pessoas já me ouviram contar essa história, mas o universo não se explica sem Deus. E um professor, uma pessoa que se julgava sábia, então começou uma discussão com uma senhora humilde, simples, crente. E essa discussão que ele começou com essa senhora foi na tentativa de mostrar para ela que religião era coisa ultrapassada, que Deus não existe, que é invenção da mente humana, porque o homem precisava se apegar a alguma coisa, e etc. E aí esta mulher falou assim, mas o senhor que é muito sábio, me responda uma pergunta, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? E aí o professor respondeu para a mulher, certamente a galinha. E aí ele disse, de onde veio a primeira galinha? Ele parou um pouco, relutou e teve que admitir, do ovo. Espera aí, então como é que é essa história? A primeira galinha veio do ovo, o ovo produziu a primeira galinha? Como é que funciona isso? E ele ficou embaraçado, e aquela mulher, na sua simplicidade, disse, senhor, o senhor não consegue explicar a origem de uma galinha sem Deus. Não é? Sem Deus você não consegue explicar a origem de uma galinha, quanto mais o universo com a sua complexidade, as galáxias, as estações do ano, as temperaturas, tudo o que foi feito por um arquiteto perfeito, por um Deus soberano, que fez, mantém e vai virar a última página da história. Portanto, meus queridos, a vida só faz sentido em Deus.
e você só explica em Deus. Não tem outra saída. A segunda mensagem, planejados para agradar a Deus. E aqui nós encontramos o primeiro propósito pelo qual Deus fez o homem, para o louvor da sua glória. Deus fez o homem para que o homem pudesse agradá-lo. E isso nós chamamos de adoração. Sabe por que o homem se frustra, se decepciona? Porque ele foi feito para esse propósito e nem sempre ele cumpre esse propósito. E nós aprendemos na semana passada o que é adoração. A semana atrasada, o que é adoração. Tem gente que vai começar o período de cânticos e diz, agora nós vamos começar o período de adoração. E pior ainda, tem gente que divide o período de cântico em dois momentos, o momento de louvor e o momento da adoração. Não é errado, é também, mas não é somente. E a gente aprendeu que a gente adora a Deus nas coisas mais básicas da vida. Eu adoro a Deus fazendo a minha ginástica, eu adoro a Deus fazendo as minhas refeições, eu adoro a Deus trabalhando atrás do balcão de uma loja, eu adoro a Deus lecionando ou estudando, eu adoro a Deus no trânsito da cidade, enfim, eu adoro a Deus no meu dia a dia, em todos os momentos da minha caminhada. A adoração é estilo de vida, e eu devo aprender a adorar a Deus. Adorar a Deus, em última análise, é dizer assim, joga fora para mim, por favor. Em última análise, é dizer assim, eu quero fazer Deus sorrir. Entendeu? E eu disse que a ilustração melhor que tem é a de um pai que olha para o filho que começa a ter sucesso, um filho que sai bem na escola, um filho que consegue passar num vestibular, um filho que é educado com as pessoas. Quando você recebe um elogio de alguém acerca do seu filho, você fica tão feliz, não é? A mesma alegria Deus quer ter com você como filho dele. Deus quer sorrir quando olha para você. Por isso você precisa andar no centro da vontade de Deus. E quando você faz isso, você está adorando ao Senhor. E o terceiro, que foi domingo passado, feitos para pertencer à família de Deus. E isso é comunhão. É o segundo propósito pelo qual Deus nos criou, para o qual Deus nos criou. Não é comunhão. Pertencer, ser. Eu estava contando que nós pregamos esta mensagem sobre comunhão domingo passado e a gente fica feliz quando a mensagem tem resposta, não é? E aí, essa semana, a nossa secretária, a nossa recepcionista disse, pastor, tem uma pessoa querendo falar com o senhor e falou o nome. E eu disse, você sabe de onde é? Eu atendo todo mundo, os irmãos sabem disso, só para eu poder atender a pessoa sem ter constrangimento, né? Receber, para não ser pego de surpresa. Pastor, eu não sei. É da ISEC? Também não sei. Eu até orientei, da próxima vez você pergunta, né? Para a gente poder saber quem a gente vai atender. Mas tudo bem, que hora que ela pode, marcamos. Quando eu cheguei, ela até chegou antes de mim, do almoço. Quando eu cheguei do almoço, ela já estava na recepção e eu lembrei na hora. E aí eu falei assim, vamos lá. Vai entrar aqui para o escritório. Ela entrou, aí ela disse assim, pastor, o sermão da semana passada me incomodou. E ela usou a seguinte frase, eu venho à igreja há 3 anos, mas eu quero agora ser da família. Eu quero pertencer. Eu quero saber quais os passos eu preciso dar para ser da família. O que é que nós aprendemos sobre comunhão? Igreja não é um lugar para frequentar. Igreja é uma família para pertencer. Você não vai à Igreja Cristã Evangélica de Campinas. Você é da família ISEC. E se não é ainda, prepare-se para ser. E aí, a segunda experiência foi hoje de manhã, no culto da manhã. Terminou o culto da manhã, uma família me procurou dizendo, pastor, que hora que a gente pode conversar? E enquanto a esposa fez essa pergunta para mim, o marido, nós queremos ser, pastor. Nós queremos pertencer, não é? E eu falei assim, então vamos marcar e vamos conversar. E já está marcado mais ou menos para conversarmos na terça-feira da outra semana, para que a gente possa explicar o que eles precisam. No caso da primeira, por transferência, está vindo de uma outra comunidade. No caso da segunda família, vão batizar. São pessoas que frequentam a igreja e ainda não são batizados. Então, isso é comunhão. Nós tivemos um velório essa noite aqui na igreja, na capela, e hoje pela manhã nós tivemos
um pequeno culto e pouca gente. Nós viemos ao culto, nós viemos ao velório, ao Exir, né, irmão do Derli, uma pessoa que morava no Mato Grosso, muitos parentes aqui na nossa igreja, mas ele não era tão conhecido porque nunca foi daqui, principalmente nos últimos anos, né, porque ele estava na Assembleia de Deus e estava no outro local. Mas o velório foi aqui. E aí no velório, um sobrinho dele sentou-se perto de mim. E aí nós começamos a conversar, ele me deu o testemunho: pastor, vou contar, eu vi minha família sendo destruída pela bebida. E eu comecei a me incomodar com isso. E olha que é uma pessoa que a gente conviveu com ele, a gente sabe o quanto essa família bebia. E aí, percebendo a minha vida desorganizada, minhas filhas, eu devendo, aquela coisa, não priorizava a família. E aí eu resolvi, aí ele disse, eu fui visitar meu sogro. Aí meu sogro abriu uma bebida, pôs para ele, pôs para mim, e eu peguei o copo, e na hora que eu peguei o copo, olhei, levantei ele parcialmente, eu disse, eu não vou beber mais. E voltou o copo, e ele disse, tem 2 anos, faz agora em março, que eu não ponho bebida alcoólica na boca. E para quem conhece essa família, que decisão que esse rapaz tomou. Que decisão. E que testemunho legal. Ele disse, a minha vida consertou, eu com as minhas filhas, com a minha esposa, minhas finanças. Pastor, é outra vida. Outra vida. E eu fiquei feliz demais com ele. E conhecendo a história dele, muito feliz com o testemunho que ele deu. Aí, tinha perto de mim o Rui, pastor da Catedral da Família, e o Rui falou assim, qual igreja você está indo? Ele, esse passo eu ainda não dei, mas vou dar. Eu ainda não dei esse passo, mas vou dar. E aí o Rui aproveitou, logo depois eu aproveitei em seguida, para mostrar para ele o quê? A importância de pertencer. Que joia que você tomou essa decisão. Mas agora é hora de ser, é hora de pertencer, é hora de fazer parte da família. Que bênção a gente poder ter comunhão. Então esta igreja é uma igreja relacional. Você não vai à igreja, você pertence à família. E por ser uma igreja relacional, eu convido você a ser, a ter relacionamento profundo através do grupo pequeno. Com o todo a gente não tem. É no grupo pequeno que você consegue ter relacionamento profundo, amizades, não é? Então, pertença à família. Que experiências nós tivemos nesses primeiros dias. Hoje, nós iremos trabalhar o terceiro propósito. Antes eu quero ler 2 textos. Primeiro texto, Romanos 8, 29. Dá para enxergar daí? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Eu queria destacar esta frase. Os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Isso aqui tem a ver com o nosso terceiro propósito. Guarda essa frase. Predestinou para ser segundo a imagem do seu Filho. O próximo texto, Colossenses 1,15. Esse eu convido vocês a lerem comigo, é mais curtinho. Lê comigo, todo mundo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ficou fraco, dá para melhorar. Mais uma vez. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Preste atenção aqui. Quando eu olho para Jesus, preste atenção. Quando eu olho para Jesus, sabe o que eu vejo? Eu vejo a revelação exata do ser de Deus. Quando eu quero saber como Deus é espírito, ele não tem forma corpórea. Quando a Bíblia diz, os olhos de Deus estão sobre toda a terra, a mão do Senhor não está encolhida, né, para que não possa doar, etc. São expressões figurativas para mostrar a onipresença, a onipotência de Deus, mas ele não tem forma corpórea. Deus é espírito, e espírito é invisível. Mas Deus resolveu se manifestar e se revelar à humanidade através de Jesus, o Emanuel, Deus conosco, a revelação exata do ser de Deus.
Quando esse texto diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, está dizendo assim, eu queria conhecer a Deus. Olhe para Jesus. Nele você vê Deus. Filipe diz, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Meu filho, você está me vendo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Agora, essa informação não soa como novidade para você, eu sei que você sabia disso. Mas a outra coisa é que quando eu olho para Jesus, eu vejo como o homem deveria ser, porque foi para ser igual a Jesus que Deus nos criou. Entendeu? Em Jesus eu vejo como Deus é. Em Jesus eu vejo como eu deveria ser. Por isso, vida cristã significa olhar para Jesus, significa imitar Jesus, significa repetir Jesus, significa ser semelhante a Jesus, porque foi para isso que Deus me fez. Portanto, ele é chamado de primogênito de toda a criação. Quando Deus fez você perfeito, antes, ou fez o homem perfeito, antes da queda, ele fez o homem assim como Jesus é. Aí a queda trouxe uma destruição da imagem de Deus no homem. Sabe o que nós temos que fazer agora? Reconstruir esta imagem, tendo Jesus como nosso referencial. Eu olho para Jesus e vou reconstruir a imagem que foi perdida através da queda. Eu queria colocar uma frase baseada em um versículo para a gente entrar especificamente no tema. A frase é: Deus não quer que você se torne um Deus. Ele quer que você se torne santo e mais parecido com Cristo a cada dia. Ok? Conseguiu entender? Deus não quer que você seja um Deus. Deus é Ele. E Ele não divide a honra dele com ninguém, não divide a glória dele com ninguém. O pecado de Satanás foi querer ser igual a Deus, e esse pecado trouxe o dano que nós conhecemos. Portanto, não queira ser Deus, porque não foi para isso que Ele fez você. Mas Deus quer que você se torne parecido com Jesus. Santo, caráter íntegro, assim como Jesus. Por isso, o nosso terceiro propósito de existir. O primeiro, você foi criado para agradar a Deus. Segundo, você foi formado para pertencer à família de Deus. Terceiro, você foi criado para tornar semelhante a Cristo. Primeiro, você foi planejado para adoração. Segundo, você foi planejado para a comunhão. Terceiro, você foi planejado para o discipulado. O que é discipulado? Discipulado é o processo de você ser parecido com Jesus, alcançar a estatura de Cristo, atingir o alvo. O que é discipulado? É o processo de se tornar semelhante a Cristo, como aconteceu com os discípulos do passado, quando eles tomaram uma decisão. Imagina que eu lembrei hoje da história de Mateus, numa coletoria, um bom emprego público, tinha garantida a sua vida financeira, membro da Receita, trabalhava lá na arrecadação, tinha status. Mas Jesus chegou e disse: venha, me siga. E a Bíblia diz que ele largou tudo, fez uma festa lá para despedir-se dos amigos e foi com Jesus. Decisão. Os 3 pescadores, Pedro, Tiago e João, abandonaram as redes a partir do convite de Jesus e foram seguir a Jesus. Portanto, o discipulado começa com uma decisão. Decidir é com você, efetuar é com Deus. Se você tomar a decisão e dizer, a partir de hoje, eu decido ser mais parecido com Jesus possível, aí você pode contar com a ajuda do texto, do Espírito Santo e da palavra para que você alcance esse objetivo. Nós vamos ler alguns versículos de Efésios, mas eu quero começar com o verso 13 do capítulo 4, que vem naquela sequência dos dons, né, de ministério. Apóstolos, pastor, mestre, profeta, etc. Aí, para que esses dons existem? Verso de número 13 começa dizendo assim: do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade,
atingindo a medida da plenitude de Cristo. Mas vamos para 3 outros versículos da sequência, só que um pouco mais adiante, começando com o verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Verso 23, a serem renovados no modo de pensar. Verso 24, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Deixa eu falar uma coisa que precisa ficar clara para você não confundir. Salvação é de graça. É de graça. Você só foi salvo pela graça em Cristo Jesus. Discipulado, crescimento, maturidade, requer esforço. Requer esforço. Tem gente que diz assim, pastor, eu não sei por que eu não cresço. Eu não sei por que eu não amadureço, eu não sei por que a minha vida espiritual é uma mesmice danada, eu não sei por que eu não consigo ter ânimo para assumir, crescer na fé, assumir liderança, organizar-se para que eu possa cooperar com os ministérios, eu não sei por que isso não acontece comigo. Aí você vai responder algumas perguntas, qual é a sua regularidade na igreja? Vem muito, vem lá uma vez por mês, venho 2 vezes por mês. Vamos aprofundar um pouquinho a pergunta, qual grupo pequeno você pertence? Não, pastor, eu não sou muito fã desse negócio de grupo pequeno não, sabe? Esse negócio de grupo pequeno e tal, quer dizer, você não quer depender, não quer prestar conta, não quer relacionar, não quer aprofundar amizades, não quer cumprir os dons das mutualidades, que é amar uns aos outros, orar uns pelos outros, levar as cargas uns dos outros, não é? Suportar uns aos outros, aconselhar uns aos outros. É nos uns aos outros que nós crescemos. E nós temos mais de 20 mandamentos de mutualidade, que eles acontecem nos relacionamentos. Esses mandamentos de mutualidade. É lá que você vai se amar e ser amado, é lá que você vai perdoar e ser perdoado, é lá que você vai conviver. Aí de vez em quando diz, pastor, mas eu não suporto fulano. É lá que você tem que estar, sabe por quê? Porque Deus coloca pessoas, às vezes, diferentes da gente, e até muito difíceis, para nos ajudar no processo discipulado. Eu cresço quando eu convivo com as pessoas que pensam diferente de mim. Eu cresço quando eu sou confrontado, ou quando algumas coisas saem diferente do que eu queria. Eu cresço com as diferenças. Não dá para ser todo mundo igualzinho. Deus não nos fez assim. Portanto, frequente. Como é que você quer crescer no discipulado, na semelhança de Jesus, sem a ajuda do irmão? Mas se a gente for mais adiante, nós vamos descobrir o seguinte, quantos cursos dos que a igreja oferece para você que você já fez? Só esse semestre o pastor Zé Nilton disse que tem 7 cursos sendo oferecidos e nós queremos começar o circuito ISEC. Então vai para 8. Só da UDF 7, mais 8. E tem gente que fala assim para mim, pastor, eu sou meio contra acabar com a escola dominical. E quem acabou com a escola dominical? A gente mudou o formato. Se você pode vir 2 vezes da igreja por dia, tem muitos cursos acontecendo no domingo pela manhã. Faça os cursos de manhã e venha no culto da noite. A igreja nunca teve ofertando tanta oportunidade de amadurecimento, de crescimento, de aprendizado, quanto ela tem feito nos últimos anos. Mas você tem que aceitar. Esforço. Você sabia? Não dá para ser na graça, é no esforço. Tem gente que diz, eu nunca li um bom livro. Quando nós falamos desse livro, Vida com Propósito, alguém disse assim, pastor, eu preciso demais de ler. Eu não dou conta de ler um capítulo desse aqui de jeito nenhum. Eu não dou conta de ler livros da Bíblia. Eu não concentro. Eu começo a ler e disperso. E eu dá preguiça e etc. Comece. É hábito. Esforce. Comece lendo menos. Vá aumentando aos poucos. Mas empenhe-se. Eu raramente leio a Bíblia, eu raramente oro, então não vai crescer. Sabe por que você não vai crescer? Porque crescer
requer esforço. Vários textos bíblicos do Novo Testamento diz: esforça-te, a porta é estreita, significa que o caminho não é fácil. Esforça-te, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Só maneja bem a palavra da verdade só quem se esforça. Esforça-te para ter paz com todas as pessoas. Relacionamento com paz requer esforço. Você quer ter paz com todo mundo numa boa? Não é possível, você tem que se esforçar para isso. Empenhe-se para acrescentar à fé a virtude, acrescentar à virtude o conhecimento, enfim, esforce-se, empenhe-se. A salvação é de graça, mas o crescimento e a maturidade requer empenho, requer esforço. Não é assim. Por isso você hoje está sendo convidado para o discipulado. E para se tornar parecido com Jesus, o que você precisa fazer? Vamos lá? Primeiro, você precisa, para tornar-se parecido com Jesus, é preciso tomar a decisão de, primeiro, mudar a antiga maneira de viver. Livre-se do homem antigo. Livre-se da velha natureza. Livre-se. A ilustração simples é: tive um dia tenso, trabalhei o dia inteiro, serviço pesado, o calor estava forte, estou tudo suado, estou me sentindo sujo. Aí você chega em casa, a esposa vem te cumprimentar, você já fala assim: ó, não chega muito perto não, que até eu não estou me tolerando de tão sujo que eu estou. Não é? Aí você fala: estou precisando de um bom banho. Aí você vai para o chuveiro e toma um excelente banho, mas volta e veste a roupa suja. E veste a roupa suja. Sabe o que acontece com muita gente? É que ainda não entendeu que o sangue de Jesus nos purifica e nos lava de todo o pecado, mas nós temos que acabar com a velha natureza, nos despir do velho homem, tirar a velha roupagem. E se você for estudar Efésios, você vai descobrir que a velha roupagem é aquele que mentia, não mente mais, aquele que furtava, não furte mais, né? Agora é hora de você amar o seu irmão, enfim. A velha natureza tem que dar lugar à nova natureza. A velha roupa tem que dar lugar à nova roupa. Por isso, mude a sua antiga maneira de agir. Isso é discipulado. Ah, eu era muito nervoso, vai ter que ser calma. A Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo tem longanimidade, ânimo longo. Sou muito triste, quem tem o Espírito Santo tem alegria. Não é angustiado, mas quem tem o Espírito Santo tem paz, é fruto do Espírito. Então, cresça, isso é esforço, e entenda que a velha natureza precisa ser derrotada, vencida. Segundo, tome a decisão de mudar a sua forma de pensar. Ainda hoje a irmã Maria pediu assim, deu um sinalzinho com o dedo para dizer: pastor, o diabo não lê os nossos pensamentos, mas a gente cai em armadilha. Pensamentos ruins realmente passam pela nossa cabeça e às vezes a gente tem vergonha dos pensamentos que tem. Hoje eu estava confessando isso. Tem hora que eu me pego pensando, revoltado com algumas coisas e imaginando que se eu tivesse o poder na mão, o que eu ia fazer. Né? Quando eu imagino um bandido fazendo um cidadão de bem se humilhar, eu fico revoltado, fico imaginando o que eu poderia fazer para poder pôr um ponto final nessa situação. Mas de repente eu me pego: Senhor, que violência é essa que está na minha cabeça? Espera aí. Quem tem que julgar não sou eu. Não é? Quem sou eu para fazer isso? E os pensamentos impuros que passam pela nossa cabeça? Você sabe o que acontece? Quando isso acontece, o diabo não teve acesso ainda. Então você pode vencer essa luta no campo do pensamento. E você pode tirar esses pensamentos da sua mente. Mas quando o pensamento se enraiza, ele vira desejo. E quando vira desejo, você começa a correr riscos. Ah, o pensamento impuro leva você para um site pornográfico. O pensamento impuro leva você para um filme, uma revista. Você sabe o que vai virar no final das contas?
o diabo vai descobrir qual é o ponto que ele pode pegar. Então você tem que começar, enquanto é tempo, a mudar sua maneira de pensar. Mude o seu pensamento. Não deixe o seu pensamento criar raízes. Deixe o Espírito Santo mudar sua maneira de pensar. E Paulo fala muito sobre isso. Ele diz, tudo que é bom, agradável, é que se tenha boa fama, se algum louvor existe, alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não é? Encha a sua mente de coisas boas. Encha a mente de coisas boas. Terceira decisão, mudar a tomar. É a de adquirir o caráter de Cristo. E o verso 24 manda-se revestir-se do novo homem para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Eu quero ser discípulo, então vá parecer com Jesus. Não é só despir-se do velho homem. Essa é a primeira fase. Tomei banho e despi, tirei a roupa suja. Mas agora eu vou me vestir do novo homem. Me revestir do Espírito, me revestir de Jesus, né? Do caráter de Jesus, para eu ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, a maturidade ela não é instantânea. Eu não nasço hoje e já sou maduro amanhã. A maturidade não é automática. Eu não converti hoje e já sou um crente maduro amanhã. A maturidade é um desenvolvimento que vai durar o resto da sua vida. Tornar-se semelhante a Jesus é longo e lento processo de crescimento, até que você chegue à estatura do varão perfeito. Segundo, para se tornar parecido com Jesus é preciso permanecer na palavra. Jesus Cristo foi tentado por Satanás em Mateus capítulo 4 e ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, a palavra alimenta. Depois esse mesmo Jesus falou aos seus discípulos, para pessoas que substituíam mentiras por verdades, verdades por mentiras, ele disse, o Espírito Santo vai santificá-los na verdade. E a palavra de Deus, a tua palavra, Senhor, é a verdade. João 6,63, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Você quer viver? Quer crescer? Quer amadurecer? Quer ser parecido com Jesus? Você precisa permanecer na palavra. Sabe o que significa permanecer na palavra? 3 atividades específicas. A primeira delas, aceitar a autoridade da Bíblia. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura, diz Salomão. Escudo que refugia. Paulo, escrevendo para Timóteo, diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, tem autoridade para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Por isso, aceite a autoridade da Bíblia. A Bíblia não é uma das palavras de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Entre o que eu penso e o que a Bíblia diz, eu tenho que ficar com a Bíblia, ela é a autoridade. Entre o que o pastor prega e o que a Bíblia diz, eu vou ficar com a palavra de Deus, ela é a autoridade. Se o pastor desviar, Paulo chega ao ponto de dizer que pode ser até um anjo descido do céu. Se ele pregar algo diferente da palavra, ele é considerado anátema, amaldiçoado. Creia que a Bíblia é a autoridade absoluta de Deus. Ainda mais, permanecer na palavra significa assimilar a verdade que nela está escrita. Portanto, olha a verdade que dela está escrita. Primeira verdade que eu quero destacar está em Tiago 1,21. Diz assim, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A leitura diária da palavra de Deus vai colocar você ao alcance da voz de Deus. Ah, mas Deus não fala comigo. Deus fala, de muitas maneiras.
Ainda essa semana eu estava ouvindo um testemunho pelo rádio de alguém que falava que tinha uma ansiedade grande para ver Deus falar com ele de maneira um pouco mais específica. E Deus falou não com voz audível, mas falou no coração dele. E aí, vai lá comprar um litro de leite. Eu falei assim, mas que trem esquisito. Será que é Deus ou é trem da minha cabeça? Ele foi lá e comprou o litro de leite. Está indo embora para casa com o litro de leite. Aí passa um arroz assim, ele vira aqui, ele não virou. Tudo assim, coisa do pensamento. Sabe aquele negócio que fala a sua mente, ao seu coração? E ele falou assim, eu estou ficando doido. E seguiu em frente. Lá na frente, ele assim, você devia ter virado. Aí eu sabe, eu vou virar. Aí ele foi e virou. Daí a pouco, para aqui. Aí ele parou, bate na porta e leva o litro de leite. E ele bateu na porta, morrendo de vergonha. Diz que quando bateu na porta, a pessoa veio lá toda assustada, um homem. Aí ele disse, olha, eu não sei porquê, mas eu senti desejo de trazer esse litro de leite aqui na sua casa. E aí o homem gritou à mulher dele, bem, nós estávamos pedindo leite para fazer mamadeira do nosso filho, olha o que aconteceu. Aí já veio chorando, aquele clima e tal, e contou a história. Olha, moço, a gente orou agora porque não tinha leite para o nosso filho. Deus fala. E aquele homem que queria ouvir a voz de Deus ficou tão comovido de tudo aquilo que o dinheiro que ele tinha na carteira parecia não ser muito, mas ele disse, não é só o leite que o senhor precisa, eu preciso de mais alguma coisa, então deixa eu deixar mais alguma coisa aqui. Não é? Deus fala. Agora você fala assim, bom, eu quero que essa experiência aconteça comigo essa semana. Pode ser que não aconteça. Agora tem uma coisa que eu posso dizer para você. Deus fala através da palavra todo dia e toda hora. Você fica acessível à voz de Deus quando você lê e medita diariamente na Bíblia. Aceite a autoridade, assimile a verdade que nela está escrita. Terceiro, aplique os seus princípios. Além de relembrar, meditar, refletir, nós precisamos aplicar os princípios, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Jesus, no Sermão da Montanha, ele disse o seguinte, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ouvir e praticar a palavra. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Terceira palavra que eu quero dar a você nesta noite. Para se tornar parecido com Jesus, é preciso passar pela provação e tentação. Opa! Não dá para pular essa parte, pastor? Não. Na verdade, nós vamos trabalhar 3 pontos. Transformados pela provação, crescendo por meio da tentação e derrotando a tentação. Primeiro, transformado pela provação. Nós aprendemos pela palavra de Deus que Deus tem um propósito por trás de cada problema. Nós não entendemos, nossa mente é finita. Nós não entendemos. Mas Deus tem um propósito. Você vai sofrer porque é cristão? Não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse lhe acontecendo. Isso está escrito na palavra de Deus, 1 Pedro 4,12. João 16,33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Paz, porque neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Deus não tira a dor das nossas vidas. Dor da perda. Quantas perdas nós já sofremos? Lutos, né? Outros tipos de enfermidades e problemas que nós enfrentamos. Lutas. As mais variadas. Mas você sabe o que é que ele faz? Ele usa os problemas para que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. Quantos testemunhos a gente já ouviu? Eu não sou mais a mesma pessoa depois dessa experiência. Eu não sou mais a mesma pessoa depois disso que eu enfrentei. Porque Deus usou a provação e a luta para que você pudesse ser mais parecido com Jesus. Segundo, Deus utiliza os problemas para nos aproximar dele. Salmo 34:18, o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salvos de espírito abatido.
Tem hora que a gente tem que realmente se humilhar na presença do Senhor e não fazemos isso por causa da nossa arrogância. E Deus permite problemas para que a gente veja a limitação que a gente tem. E torne-se mais dependente dEle. Como é bom quando a gente se ajoelha e depende de Deus antes dos problemas se instalarem. Mas se for preciso, Deus vai permitir que os problemas existam para que você possa ter maior experiência com Ele. Terceiro, Deus tem poder para evitar o problema, mas não evita, Ele permite que aconteça. Vamos raciocinar? José do Egito, Deus tinha poder para não permitir que tudo aquilo acontecesse na vida dele ou não? Você crê que ele tinha? Deus tinha poder para evitar que os irmãos o jogassem na cova, evitar que os irmãos o vendessem como escravo, evitar que ele fosse caluniado, evitar que ele fosse parar numa prisão, numa masmorra. Deus tinha poder para fazer isso, mas não fez. E quanto tempo José gastou para entender o que estava acontecendo na vida dele? Como é que ele lidou com tudo aquilo? Rejeição, humilhação, calúnia. Como é que ele lidou com tudo isso? Prisão, masmorra, sofrimento. Mas quando chega lá no final, que ele perdoa e abraça os seus irmãos, ele entendeu o processo. Ele diz assim: vocês tentaram fazer o mal contra mim, mas Deus tinha propósito. Transformou o mal em bem. Deus podia tirar José, mas ele não tirou porque tinha propósito. Deus não evitou a cova dos leões para Daniel, não evitou a fornalha ardente para os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não evitou o poço de lama para Jeremias. Deus não evitou. Sabe por quê? Porque Deus permite para que nós possamos, através da luta, ser mais parecidos com Jesus. Agora, crescendo por meio da tentação também. Deixa eu fazer, de manhã eu nem fiz isso. Mas deixa eu fazer uma diferença entre provação e tentação. Você sabe qual é a diferença? Tem uma coisa bem simplesinha e sutil que fala a diferença de tentação e provação. A provação visa a aprovação. A tentação visa a queda. A provação vem de Deus. A tentação vem do diabo. Entendeu? A Bíblia diz: Deus a ninguém tenta. Né? Deus a ninguém tenta. Ele pode até permitir a tentação, mas ele a ninguém tenta. Agora Deus prova. Viu a diferença? Provação e a tentação? Então veja bem, sobre a provação nós já falamos. Deus permite, pode evitar, mas permite. Crescendo por meio da tentação. Primeira coisa, ligando com aquilo que eu já falei. Satanás identifica o desejo que tem dentro de você. Ele não lê pensamento, mas ele tem uma habilidade incrível de descobrir. Ele tem uma habilidade incrível de investigar. Ele tem uma habilidade incrível de ficar na tocaia para poder ver o que pode pegar você na contramão. O que o diabo faz não é ler seus pensamentos, mas é identificar os desejos que estão dentro de você. Aquele desejo de você: será que se eu desviar esse dinheiro aqui, alguém vai ficar sabendo? Aquele desejo: será se eu fizer uma visitinha naquele local, alguém vai ficar sabendo? Será que... Então veja bem, tudo isso, o diabo tem astúcia para tentar investigar e descobrir. Satanás identifica. E no caminho do amadurecimento espiritual, você precisa buscar a integridade. E a integridade, ela é construída quando você derrota a desonestidade. A humildade é construída quando você recusa ser arrogante. Você só consegue vencer quando você resiste a algumas tentações que surgem. Não é? Como é que o diabo vai identificar o desejo que eu tenho no meu coração? A Bíblia diz que do interior do coração vêm os maus pensamentos. As imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. Isso está em Marcos 7, 21. O verso 22. As cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. 23. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro.
E o diabo descobre isso. Aí ele fala assim, eu sei como é que eu vou dar uma rasteira no Marcos. Eu sei como é que eu vou dar uma rasteira nele. Eu estou fazendo uma leitura, eu estou acompanhando esse camarada, eu sei o que é que chama a atenção dele. Como é que eu posso fazê-lo cair? Segundo, Satanás tenta fazer você duvidar do que Deus disse acerca do pecado. Nós estamos vivendo assim. Ah, será? Será que é pecado? Que mal tem? Que mal tem? Todo mundo faz. Não é assim que a gente começa a analisar as coisas? Estava lembrando que muitos anos atrás eu encontrei com uma pessoa e a pessoa disse assim, ficou sem graça porque eu a vi com outra pessoa, mas ele estava solteiro naquela época. E ficou sem graça de eu tê-lo visto com outra pessoa. E depois ele arrumou um jeito de dar uma justificada. Ele disse assim, pastor, eu ando namorando meio muito mesmo. Mas eu queria dizer para o senhor uma coisa, eu só namoro com mulher solteira. Mulher casada, eu não namoro. O que ele estava dizendo para mim com aquela frase? Ah, porque o namorado dele era muito mais do que namorar, todo mundo sabe disso. Uma fornicadazinha com quem é solteiro não tem problema não. Sabe o que é isso que o diabo faz? Ele tenta questionar, será? Será que é pecado mesmo? Será que eu tenho que regularizar uma situação mesmo? O que é isso? Né? A gente é maduro, a gente sabe o que faz, a gente começa a achar tudo normal. Mas isso é a artimanha do diabo que diz assim, foi isso que Deus disse? Foi isso que Deus disse? Ele tenta colocar dúvida na palavra de Deus desde o jardim do Éden. Terceiro, ele oferece a mentira para substituir a verdade de Deus na sua palavra. Engano. Ele é o pai da mentira. E além do pai da mentira, ele é enganoso, enganador. E quarto, chega então o ato da desobediência. Você vai brincando, Satanás descobre qual é o seu ponto fraco, e aí ele te derruba. Agora, tem um jeito de você crescer pela tentação. Que jeito que você cresce pela tentação? Derrotando a tentação. Você não precisa cair. Você não precisa desobedecer. Você não precisa ouvir o que Satanás fala. Você não precisa dizer sim para as tentações. Diga não. De que maneira você pode dizer não? Primeiro, redirecione sua atenção para outra coisa. Invente alguma coisa. Leia um bom livro, leia a Bíblia, gaste tempo de oração, mude as músicas que você escuta, desliga a televisão com as novelas provocativas que tem, mude o canal, altere, redirecione. Redirecione. Como é que você quer viver uma vida de santidade se todas as coisas que você vê traz um apelo para o outro lado? Mude isso. Né? Segundo passo para derrotar a tentação, revele sua luta a um amigo ou a um grupo de apoio. Nós estamos aqui praticamente definidos que queremos lançar o Celebrando a Restauração na igreja. E que talvez usaremos a conferência de grupos pequenos para isso. Falaremos sobre isso nos próximos domingos. Porque a conferência vai começar sexta-noite, sábado das 9 às 9, domingo pela manhã encerra. Aí o pastor que vem, os pastores que virão, estarão no culto da noite. E aí nós vamos lançar 40 dias de amor aqui no culto do primeiro domingo de março à noite. Com toda uma programação que já está sendo elaborada. Mas eles ficarão conosco até terça pela manhã. Então nós estamos bem propensos a, na segunda-feira, fazer o culto de lançamento do Celebrando a Restauração, que tem sido uma ferramenta preciosíssima de muitas igrejas. Sabe por quê? Porque você começa a ter grupo de apoio. Para as coisas mais... Às vezes a gente tem vergonha e não quer se expor, tá bom, a gente respeita isso. Mas vamos começar de maneira simples. Eu estava dizendo ali, eu roí a unha e de repente eu falei assim, gente, o trem mais feio, né? Você está às vezes numa cerimônia, na frente da igreja, não sei, roendo unha. E nojento também, né?
Porque já imaginou o tanto de sujeira que tem debaixo da unha da gente? E eu falei assim, será que eu não tenho assim uma disciplina de mudar isso? Né? É um hábito. Você sabe o que é celebrando a restauração? É a mudança de maus hábitos, sejam eles quais forem. Desde os mais simples, de roer unha, de tomar café em excesso, até os mais profundos, vinculados com vícios, álcool, droga, etc. Pornografia, compulsão da compra, depressão, um punhado de coisas. Então, celebrando a restauração, sabe para quem que ele é? Para todo mundo. Não tem nenhum aqui dentro que não precise passar pelo celebrando a restauração, a começar por mim. Todos nós. Quem é de nós que não tem um mau hábito que precisa ser vencido? Todos nós temos. Você sabe qual é a melhor maneira de vencer um mau hábito? É grupos de autoajuda, de ajuda um do outro, etc., e companheiro de jugo. Porque confessar a Deus no quarto é muito importante. Mas contar com o irmão e confessar para o irmão para que ele te ajude também é muito importante. Revele sua luta a um amigo. Terceiro, resista. É interessante porque a Bíblia não manda resistir à tentação, manda resistir ao diabo. Tentação a gente não resiste, tentação a gente foge. Sabia disso? Não, esse trem não me pega não, estou de boa, não sei mais o quê. Pega sim. Não queira enfrentar a tentação, fuja dela. Agora o diabo você tem que resistir e ele fugirá de você. Um pastor que a gente viajou junto para o Equador, e eram muitos pastores nessa viagem. E eu fiz amizade com ele. E esse pastor era presbiteriano independente. E na viagem, nós coincidentemente sentamos, nossas passagens, nós sentamos num dos trechos juntos. E aí ele contando de umas experiências espirituais que ele teve, de jejum, né, com a aquiescência da igreja, etc. Mas ele disse assim, a luta espiritual é grande. Quando eu resolvi tomar aquela decisão de disciplina espiritual na minha vida, eu sofri algumas retaliações e tentações. E numa delas, ele estava no gabinete pastoral, uma jovem pediu para falar com ele. E ele atendeu, de boa, tranquilo. Não, tudo bem, pode entrar. Não conhecia a jovem, mas pensou até que fosse um aconselhamento, alguma coisa. Ele disse que entra no gabinete uma mulher muito bonita. E senta, e pouco tempo começou a insinuar. Começou a insinuar. E daí a pouco solta um primeiro botão, solta um segundo botão, e ele olha para aquilo, e ele diz que sentado na cadeira, ele pegou e só foi afastando a cadeira de rodízio que ele tinha, e chegou perto do telefone, ele pegou o telefone, pôs aqui, ligou para um presbítero que morava no quarteirão da igreja e pediu para ele ir para lá naquele momento. Venha para cá, para a igreja agora, por favor. E depois que o presbítero chegou, que ele contou e relatou o que estava acontecendo, que eles repreenderam, aquela moça caiu endemoniada e depois confessou que ela tinha sido enviada para seduzir e levar aquele homem à queda. Não é brincadeira, nós não estamos lidando com fichinha não, o diabo sabe muito bem o que ele faz. Você sabe o que você tem que fazer? Fugir. Ele agiu bem, ele teve essa sabedoria de chamar alguém. Ele não quis enfrentar aquilo sozinho. Mas tem gente que acha que pode fazer isso sozinho. Resista ao diabo, mas fuja da tentação. E perceba que ajuda nesse quarto ponto, ajuda a entender o que eu falei. Perceba a sua vulnerabilidade. Você não é um super-homem e nem uma super-mulher. Você é ser humano, vulnerável. Portanto, tenha muito cuidado e assim você conseguirá derrotar a tentação. E cada vez que você diz não à tentação, foge da tentação e resiste ao diabo, você cresce e fica mais parecido com Jesus. Queria terminar esta mensagem de hoje
E para terminar, eu quero te dar uma informação, isso leva tempo. Isso leva tempo. Discipulado não é um ato, ele é um processo. A salvação é um ato, mas o crescimento, que é discipulado e maturidade, é um processo lento. Queria fazer um desafio a você. Como eu disse lá no começo, que é uma decisão, decida hoje. Decida hoje sair do trivial. Eu não quero ser aquele crente do domingo que vem aqui. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu quero ser mais parecido com Jesus. O que eu preciso fazer para ser mais parecido com Jesus? Primeira coisa que você precisa fazer, você precisa tomar uma decisão. Uma decisão. Larga as redes, sai de trás do balcão da coletoria, decida seguir Jesus. Ah, pastor, então todo mundo que quer ser parecido com Jesus tem que abandonar seu serviço? Não. Aí nós vamos para o texto de Efésios. Despir-se do velho homem. Troque a velha roupa pela nova roupa que é semelhante a Jesus. Isso é fruto de decisão. O Espírito vai te ajudar. O Espírito Santo vai te ajudar. Mas a decisão tem que ser tomada. Segundo, permaneça na palavra. Permaneça na palavra. Enfim, leia a Bíblia, medite na Bíblia, estude a Bíblia. Requer esforço, empenho, empenhe-se. Matricule nos cursos. Resista à sua tentação de não ir a grupos. Se dá o direito de experimentar. Vai lá, faça isso. E você vai perceber a vida vitoriosa que Deus tem preparado para você. A salvação você não vai perder, não. Você já tem em Cristo Jesus. Mas eu não quero para você só a salvação. A salvação não requer merecimento, nem nenhum gesto seu, não. É só acreditar no que Jesus Cristo fez por você. É de graça. Mas você acha que Jesus veio ao mundo e morreu só para te salvar? Ele quer que você tenha vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E se você passar por problemas, provações, tentações, saiba que o Senhor quer usar tudo isso para o seu crescimento. Enfim, você sabe qual é o meu desejo hoje à noite? É que você apenas decida cooperar com Deus. Deus quer fazer a obra, coopere com Deus. Deixa Deus fazer a obra. Coopere com Ele e deixa Ele fazer o restante na sua vida. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça para a gente falar com Deus. Grande Deus, nós queremos nesta noite pedir que esta palavra ministrada não produza nenhuma outra reação senão aquela de fato, tomar uma decisão de ser semelhante a Jesus, porque para isso fomos criados. Fomos criados para a comunhão, fomos criados para a adoração, mas também fomos criados para o discipulado, para sermos parecidos com teu Filho Jesus Cristo. Nos ajude para que isso seja o alvo, ou esse seja o alvo de todos nós nesta noite. Aplique, ó Deus, a palavra do Senhor no coração de cada um. E eu oro por aqueles que estão enfrentando problemas, provações, ou aqueles que estão sendo tentados pelo inimigo em alguma área. Não permita que haja derrota, mas que seja na provação ou na tentação, os teus servos possam crescer. Crescer para ser mais parecido com Jesus. Nos dê mais amor para a palavra, nos dê mais interesse na oração e nos ajude a esforçar e empenhar para que isso aconteça na nossa vida, na nossa jornada. É o que eu oro a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente encerrar o culto, eu tenho alguns avisos. Depois nós faremos a festa dos dízimos e iremos impetrar a bênção e encerrar o nosso culto desta noite, tá? Eu repito, se você deseja um livrinho desse resumido, R$ 5, está com taço lá no fundo, tá? E a oferta
dos R$ 5, nós doamos os livros para o Ministério de Adolescentes, a oferta vai ser para eles no projeto ministerial deles esse ano. Então, fica aí o nosso desafio. Se você deseja fazer a sua inscrição para a conferência, né, nós não temos hoje a mesa montada, mas o Luiz Fernando está aqui, converse com ele, veja a forma, peça ajuda, explique como é que você quer fazer. Conferência de grupos pequenos, nosso desafio é toda a igreja envolvida. Alguns vão envolver muito mais do que outros, porque nós estamos pedindo que você faça parte da rede de caronas. Hoje a igreja está bem mais vazia, nós vamos repetir isso muito daqui para frente. A rede de carona é para você dar carona para o pessoal. Eu recebi uma ligação do pastor Giovanni dizendo que ele pretende trazer uma van cheia de pessoas de Brasília para participar da reunião. Mas ele já falou. Como é que vai ser a hospedagem? Porque alguns aqui estão querendo ir só no sábado para não ter despesa com a hospedagem. Aí quando eu falei que nós vamos ter uma rede de hospedagem, não, então ficou mais fácil. Nós vamos então sexta, porque só a alimentação a gente ajuda, a igreja aqui ajuda no transporte, e aí as pessoas conseguem ir. Então, eu preciso que você se inscreva para a rede de hospedagem, não é? Para hospedar uma pessoa do sexo masculino, se for o caso, ou do sexo feminino, ou um casal, ou mais de um, você diz do mesmo sexo, você vai dizer isso lá na sua inscrição. Ou rede de caronas, tá? Ou se envolver em alguns dos ministérios que vão estar atuando durante a nossa conferência. Sexta à noite, sábado o dia todo, das 9 às 9 e domingo pela manhã. Nós vamos ter gente trabalhando na recepção, no estacionamento, na praça de alimentação. Você pode se envolver de alguma forma, dê seu nome e participe, tá? Então hoje você pode até hoje já falar com o Luiz Fernando um pouquinho sobre isso e fazer a sua inscrição o mais rápido possível. Camisetas, R$ 25, sob encomenda, vai servir para os 40 dias que nós vamos fazer da igreja, 40 dias de amor. Tá? O amor não pode parar. Essa camiseta não tem a palavra conferência para que ela sirva também para os 40 dias de amor. Tá? Os cursos da UDF estão aí à disposição, o pastor Zé Nilton, a Rebeca estão aí, e eles poderão dar informações sobre os cursos, dias e horários, ou então no telefone da igreja, aqui no escritório, na secretaria. Dia 24 deste mês, num sábado, teremos o casamento, então, da Beatriz, da Bia e o Jander. Então, nós temos aí o casamento da Beatriz e do Jander, nosso filho. Beatriz, filho do casal Walter e Liliane. E nós, pais, Ivani e eu, a Liliane e o Walter, queremos ver toda a igreja presente. Se você não recebeu o convite, saiba que é porque houve uma falha técnica, mas toda a igreja está convidada, tá? Então, existe um convite geral para a igreja. Então, o convite geral para a igreja inclui você. Não é? Porque o critério foi pegar a lista, e lista ela é falha, Você nunca consegue acertar 100% na lista. Então, esqueça a lista e pense assim, eu sou da igreja, eu estou incluso no convite, tá? O convite é para você também, dia 24 às 20 horas, aqui neste local, o casamento dos nossos filhos. Creio que são esses os avisos que eu queria dar, tá bom? Amém? Estou esquecendo alguém? Eu sei que alguns jovens estão em retiro, além dos irmãos que estão aproveitando o feriado prolongado. Alguns jovens da nossa igreja estão no retiro nacional que acontece lá em Cocalzinho. E eu não sei exatamente quantos, mas a princípio a Samara me disse que tinha mais do que uma quinzena de jovens aí. Tinha mais de 15 jovens da nossa igreja organizando para ir ao retiro em Cocalzinho. Então isso é muito bom, nossa igreja está lá representada, 600, 700 jovens geralmente se reúnem nessa ocasião, tem uma fraçãozinha da nossa igreja lá participando, tá bom? Dados os avisos, eu queria convidá-los para a gente realizar a festa do dízimo. Como diz o pastor Zé Nilton, nós dois estamos de plantão no feriado, então eu vou descer do púlpito, e o Zé Nilton, que também está de plantão, vai virar aqui agora, vai orar pelos dízimos e depois ele vai esperar a festa dos dízimos e vai fazer a oração e a bênção final. Vem aqui, por favor, pastor, e conclua o culto para nós.
Então o pastor Zé Nilton vai orar antes, aí nós cantamos, enquanto cantamos você vai ofertar ou dizimar, depois disso nós teremos a oração final e a bênção. Eu quero agradecer, né, os irmãos que estão em Goiânia e vieram, e visitantes, né? O Meicivão já tinha apresentado, já tem alguns domingos que ele tem vindo, mas hoje eu estou vendo o Marcelo, né? Marcelo também é filho da irmã Darcy, meninos que a gente conhece há muito tempo. Obrigado, Marcelo, Deus te abençoe. Dona Darcy, o Meicivão, Deus abençoe. E os demais que estão aí, se tem algum visitante que está pela primeira vez na igreja, dá um sinal com a mão assim. Tem algum? Não? Beleza, Deus abençoe a todos. Irmãos, vamos ficar em pé, por favor? Pai, nós temos aprendido nesses dias que o Senhor é a razão de tudo na nossa vida. E que é o Senhor quem traz sentido para a nossa vida. Verdade. Obrigado porque isso faz com que não tenhamos, ó Deus, um conflito quanto à nossa existência. Porque nós temos a razão principal da nossa existência e da nossa vida, que é o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos planejou para que pudéssemos agradar ao Senhor. E se não temos agradado ao Senhor da maneira que o Senhor deseja, nós nos colocamos diante do Senhor, tanto eu individualmente como nós coletivamente. Nos colocamos diante do Senhor e pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Que o Senhor venha nos purificar, que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha nos modificar para a glória do Teu santo nome. Então nós apresentamos os dízimos e as ofertas diante do Senhor, para que o Senhor venha nos abençoar como igreja, que venhamos experimentar a Tua palavra que diz que o Senhor abrirá as janelas dos céus sobre nós, quando nós obedecemos ao Senhor. Então muito obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos render ao Senhor, de nos colocar diante do Senhor, para que sejamos modificados e transformados. Amém. Então abençoa cada família representada aqui nessa noite, cada irmão que está com o seu dízimo, com a oferta que irá devolver ao Senhor. É no Teu nome que nós oramos, com os nossos corações agradecidos ao Senhor. Amém. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Filho do bendito Deus, com geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, ao grande autor da salvação, com perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com
nossas tribos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões com glória, com glória, coroai. Pai, é imprescindível que cresçamos saudáveis como igreja. Obrigado porque o Senhor tem nos dado esse privilégio de podermos sermos ensinados através dos 5 propósitos. Que possamos de fato, ó Deus, nos permitir ao exercício do Senhor nas nossas vidas. Que possamos de fato crescer individualmente, para que esse crescimento ele possa acontecer na coletividade. E a tua igreja ela possa ser uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja que honra o Senhor, que honra os valores e princípios do Senhor. Uma igreja que possa ser cativante, uma igreja que venha atrair as outras pessoas pela maneira dela viver. Então, muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a viver. O Senhor tem nos mostrado como se viver de uma forma íntegra, verdadeira, saudável e santificada na tua presença. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito da promessa, seja com você, meu irmão, seja com a sua família, seja com todos os remidos do Senhor na face da terra, no nome de Jesus. Amém e amém.